pregando a palavra de Deus, louvando o nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Nós estamos pregando a palavra, anunciando a palavra e falando sobre a palavra. Hoje a live é no Instagram. Hoje é 1º de junho. 1º de junho 2021, Instagram. E vamos falar hoje de um assunto que promete. É um assunto maravilhoso, né? As características do verdadeiro pastor. Vamos aqui falar sobre o ministério pastoral e qual é as características que um pastor precisa ter. A Bíblia por si só explica, apresenta essas características que temos que ter. Como pastor de igreja, temos que andar irrepreensivelmente, não ter do que se envergonhar e andando com seriedade, com amor e com carinho, fazendo a obra de Deus. Eu quero aqui avisar para você que o nosso templo ele é alugado, precisa de ajuda para nós pagarmos o aluguel da ADESUD. Então nos ajude com oferta de amor, carinho, seu dízimo, seu voto. Você pode fazer o Pix ADESUD. Só é digitar o CNPJ da ADESUD, 23 027 230 mil de ré 40. Pix ADESUD, 23 027 230 mil de ré 40. Nos ajude. E nós estamos aqui. Começamos uma campanha. Começamos hoje, dia 1º de junho, mês 6, começamos 21 dias de jejum. E atrelado ao jejum, a igreja que não dorme. Então, meus queridos irmãos, a igreja que não dorme está uma bênção. Os irmãos pela madrugada orando. E o jejum, vários irmãos conectados fazendo o jejum. Para que esse jejum, pastor? Para que a igreja que não dorme toda madrugada orando? Para que possamos crescer em conhecimento e em graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você ainda também pode participar do jejum e da igreja que não dorme, tá bom? Quiser participar, entre em contato comigo no meu WhatsApp particular, DDD 061 Brasília 991391463. E vamos aqui falar de algumas coisas interessantes sobre as características do pastor, né? Cuidado com quem você congrega. Cuidado. Procure congregar com uma mulher de bem, com um homem de bem.
né? Você vigia na terra, meu irmão, vigia na terra, minha irmã. Não congregue com pessoas que não têm compromisso com Deus, que prega uma coisa e vive outra. Não seja pastoreado por quem é irresponsável, caloteiro, mentiroso, esbanjador, ostentador. Não. Congregue com pessoas que verdadeiramente seguem que preenchem os requisitos exigidos pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para ser pastor, para guiar o rebanho. Então, nós iremos aqui, né, as características do verdadeiro pastor no sentido humano. Aquele que tem o chamado de Deus para ser guia do rebanho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que tem o dom ministerial de pastor, né? Não é qualquer pessoa que tem condições de receber esse dom. Não é qualquer um. Tem gente que quer ser pastor, mas Deus não chamou ele para ser pastor. Já outros não querem ser pastor, e Deus o chama para ser pastor. Então, isso é um mistério de Deus, mistério de Deus. Os mistérios de Deus é mistério, meu irmão. Aquele que quer, Deus não dá, e aquele que não quer, Deus dá. E tem outros que querem e Deus dá. Tem outros que não querem e Deus também não dá. Assim Deus trabalha. Misteriosamente, nós temos que compreender e aceitar o trabalhar de Deus. Esse dom pastoral desejado, procurado pelos aspirantes ao ministério eclesiástico, é um dom sublime, glorioso, celestial, que tem que ser levado a sério. Ser pastor não é brincadeira, é coisa séria. E nós iremos ler alguns versículos da Bíblia falando sobre o pastor, a figura do pastor. O apóstolo Paulo ensina que é Deus quem dá pastores às igrejas. Vamos ler aqui Efésios capítulo 4, versículo 1. Vamos ler. Deixa eu pegar aqui. Efésios 4 e o versículo 1. Pegue aí a sua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus, né? É importante ler a Bíblia. Efésios, vamos aqui procurar, capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz o apóstolo São Paulo acerca do pastor. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vivam de maneira digna. Digna. O pastor ele não pode causar escândalo.
O pastor, ele não pode dar uma de playboy. O pastor, ele tem que ter um comportamento diferenciado das ovelhas. Ele tem que vigiar mais, orar mais, jejuar mais, ler mais, pesquisar mais, examinar mais, falar menos, falar pouco, escutar mais. O pastor, ele é o homem que está ali na igreja e muitos ou muitas ovelhas estão ali observando o pastor, observando. Então, tem que ter muito cuidado, tem que vigiar. Vigia para não ser pego em comportamentos e práticas reprovadas pela Bíblia. Tem que vigiar mesmo, né? Tem que vigiar. Tem muitas coisas que o pastor, ele não pode, porque ele é o representante do rebanho, ele é o anjo da igreja, ele está com um cajado na mão, então ele não pode se sujar de lama, ele não pode ter comportamento como comportamento de incrédulo, de ímpio. Ele tem que verdadeiramente ter comportamento de servo de Deus. Não podemos, como pastor, baixar a guarda. O pastor, ele tem que estar vigiando todo tempo, vigiando. Se ele vê qualquer coisa que pode ali prejudicar o seu nome, ele tem que sair fora. Então, é muito diferente de uma pessoa comum, normal, natural. Uma pessoa comum, normal, natural, ela não está nem aí. O pastor não. O pastor, ele tem que ter um comportamento diferente. Há muitas pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que pensam que o ministério pastoral é qualquer coisa e é assim mesmo. Tem pastor que tem um pensamento muito... Eu não entendo porque ele fica pensando o seguinte: eu tenho que me sujar de lama para ganhar os que estão na lama. Não há necessidade disso. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Você não precisa se sujar de lama para arrancar pecadores da lama. Deixa que Deus faz o trabalho que tem que fazer. O Espírito Santo faz o trabalho que tem que fazer. Aí não precisa, né? Tá? Mas eu preciso fazer isso. Não se exponha ao ridículo. Você não precisa tomar cachaça junto com os cachaceiros para ganhar os cachaceiros para Jesus Cristo. Você não precisa entrar numa balada, dançar junto com pecadores para ganhar as pessoas da balada para Jesus. Não há necessidade de se expor ao ridículo. Não há. A necessidade de pregar a palavra de Deus. Pregue a palavra, doa em quem doer, fale a verdade
e deixe Deus trabalhar na sua vida. Quem justifica é Deus, quem traz as ovelhas é Deus. Pregue e ponto final. Porque tem pessoas que ficam pensando, né? Ah, o pastor, ele tem que se envolver, ele tem que... Não é assim, não. Isso é uma interpretação exagerada. O pastor não precisa estar se expondo ao ridículo para ganhar almas para Jesus. O pastor, ele tem que ter calma, ele tem que ter cautela, ele tem que andar vigiando, ele tem que ter muito cuidado. O local que um pastor frequenta é muito diferente do local que uma ovelha normal, comum, pode frequentar. Não estou dizendo aqui que a ovelha vai frequentar um lugar para pecar, né, um ambiente promíscuo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que uma ovelha pode sentar ali, né, em um restaurante, né, tá ali um restaurante, né, servindo bebida alcoólica. A ovelha chega aqui e participa do seu banquete sem beber, sem pecar, e ela participa aqui normal. Talvez para ela aquilo seja normal, comum, natural. Alguém vê ali, talvez não julgue, mas para o pastor é muito complicado isso, porque ele tem um rebanho a prestar contas nos céus, ele tem muitas ovelhas, uma nuvem de testemunha, olhando, vigiando, né? Passa alguém ali, pode servir de escândalo. Olha o pastor onde está, sentado, almoçando. Esse ambiente é um ambiente onde vende cachaça, um ambiente promíscuo, um ambiente pesado, um ambiente onde frequenta pessoas que gostam mesmo da bagaça. E o pastor está ali no meio. Então, não é um ambiente bom para o pastor frequentar. Então, o ofício pastoral exige uma vigilância total, cabal. Tem que vigiar muito, ter muito cuidado, para depois não estar aí causando escândalo à igreja, nem causando escândalo às ovelhas. O pastor não pode causar escândalo. Tudo que ele for fazer, ele tem que vigiar 5, 10, 15, 20, 30 vezes. Se ele vê que vai prejudicar, é melhor ele sair fora. Deus abençoe o evangelista Tiago. A Adessude aí também está conectada conosco. Missionária Áquila. Um beijão aí no meu amor. Samuel Barbosa, nosso netinho, cabelos caracolados. Deus abençoe aí a casa do evangelista Tiago. Saúde para vocês, Pai do Senhor. Boa noite. Obrigado pela presença aí na live. Deus abençoe o nosso irmão Wellington Miranda. Pai do Senhor, boa noite. Saúde para você, Wellington. Toda a sua família. Então, o que nós iremos apresentar nessa live e em outras lives é as características de um pastor, né? Que o nome pastor pesa muito. Ah, mas eu sou um pastor auxiliar. Sim, meu irmão, você é um pastor auxiliar. Mas é bom você vigiar na terra. Vigia. Porque mesmo sendo um pastor auxiliar, é bom que você dá uma vigiada e tenha cuidado. Tem muitos locais que você não é bom você frequentar porque causa escândalo. Tem muitas
coisas que você não pode fazer como pastor, ambientes que não combinam com você, porque você é um pastor, tá bom? Certos tipos de comportamento, de linguagem, de roupa, de veste, certo tipo de coisas que não combinam com você. Mas tem pessoas que acham, mas o pastor ele tem que sofisticar, ele tem que inovar. Olha, não se exponha ao ridículo. Não precisa você estar se expondo ao ridículo. Seja um homem zeloso, cauteloso, aquele homem que vigia na terra dos viventes. Vigia, meu irmão. Vigia, porque há uma nuvem de testemunha olhando para você. E se você não vigiar, termina você se prejudicando. Tá bom? Nosso irmão Irondinelli. Paz do Senhor, boa noite. Saúde para você e toda a sua família. Viu, meu irmão? Irondinelli. Que Deus abençoe. Deixa eu arrumar aqui o vídeo. O vídeo aqui. Arrumar. Para ficar melhor aqui. Centralizado. Tá bom. Que Deus possa te abençoar. Nós estamos aqui. Pronto. Vou centralizar o vídeo que está sendo gravado para o canal da ADSUD. Estamos também aqui ao vivo, né, no Instagram. Quero dar bem-vindo aqui a todos que estão presentes nesta live. Dia 1º de junho de 2021, e nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. E vamos falar nessa live e em outras lives, falar sobre as características do verdadeiro pastor. Você, como pastor, vigia na terra dos viventes, porque tem muita gente te filmando, tem muita gente te olhando, tem muita gente. Então vigia na terra dos viventes, porque um pastor, ele tem que andar como pastor, se vestir como pastor, falar como pastor, negociar como pastor, andar como pastor, né? Por exemplo, agora o pessoal aí fez a sua declaração de imposto de renda, né? Sempre se faz a declaração de imposto de renda. Então, se você é um pastor, tenha cuidado, procure um contador direito, sincero, verdadeiro. Procure um homem, uma pessoa de bem, contador, contadora, para fazer a sua declaração de imposto de renda. Faça a sua declaração de imposto de renda como um pastor de verdade. Não deixe a desejar. Entendeu? O pastor não pode estar mentindo, enrolando, trapaceando. O pastor, ele tem que ter uma só linguagem, uma só palavra. A Bíblia diz que o crente tem que ter, a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Se o crente tem que ser assim, imagine o pastor. A Bíblia diz que quem mais é dado, mais é cobrado. Então, a responsabilidade do pastor é dobrada.
a vigilância do pastor dobrada. Vai fazer a declaração de imposto de renda. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Então faça com verdade, não minta, não invente, não roube, não seja trapaceiro, mentiroso, porque isso não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Isso não serve só para pastor, serve também para o crente em Cristo Jesus. Então vamos ler aqui. Nós lemos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Os pastores são aqueles que dirigem a congregação local e cuidam das suas necessidades espirituais. Pastores, que a Bíblia também chama de presbíteros, bispos, supervisores. Mas como nós estamos aqui falando sobre as características do verdadeiro pastor, vamos usar só o nome de pastor, para ficar bem claro, né? Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 17. Abra sua Bíblia. Queremos dar bem-vinda à nossa irmã Ivanda. Pai do Senhor, irmã Ivanda, seja bem-vinda. Pai do Senhor, boa noite, saúde para a senhora e toda a sua família. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. O que é que diz a palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 17. Olha, de Mileto Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Nós encontramos aqui o apóstolo São Paulo fazendo uma convocação, chamando os presbíteros, aqueles que cuidam da igreja local. Podemos dizer, teologicamente, que Paulo era um pastor presidente de campo. E ele tinha várias igrejas e congregações, subcongregações, pontos de pregações, se é que você me entende, debaixo da sua responsabilidade. Um campo, presidente era o apóstolo São Paulo, e ali ele tinha seus pastores, seus presbíteros, subordinados ao apóstolo São Paulo. Muitos cuidavam de ponto de pregações, subcongregações e congregações, igrejas locais, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, ganhando almas para Jesus. E digamos que Paulo era o presidente e estava ali coordenando todos. O que nós entendemos na palavra de Deus é que quem cuidava das igrejas locais, nas cidades, igrejas fundadas pelo apóstolo São Paulo, igrejas, né, que o apóstolo São Paulo chegava numa cidade, se hospedava, passava anos ali, criava uma igreja, fundava uma igreja, e ali eles ficavam ali pregando a palavra. Ele colocava um presbítero para ficar responsável da igreja, e ali continuava fazendo a obra de Deus. Geralmente, quando se tem uma igreja, a gente coloca um presbítero para cuidar, né, ali daquela congregação.
Isso é muito importante, ter um presbítero. Mas já vi auxiliar de trabalho, que é o cooperador, com ação pastoral, eu já vi. Já vi também diácono, com ação pastoral, cuidando de um trabalho. E já vi presbítero, que é o mais comum, com ação pastoral, cuidando de congregações, evangelista com ação pastoral e pastor, pastoreando como anjo da igreja ali, fazendo a obra de Deus. Então, a necessidade, né, de colocar alguém ali na igreja para tomar conta do trabalho e da casa do Senhor. E para aquele que tem o cajado na mão, a responsabilidade é muito grande e precisa o homem que tem o cajado na mão, o que está ali com a ação pastoral, precisa vigiar muito, meu irmão, porque não é fácil exercer o ofício pastoral. Eu quero dar bem-vinda aqui a Mariana, Pai do Senhor, boa noite, saúde, Mariana, para você, toda a sua casa, também o seu esposo, um abraço aí para o Pedro, bem-vindo ao nosso irmão Milton Vilela, homem de Deus, Pai do Senhor, irmão Milton, saúde para o Senhor e toda a sua família, irmão Milton, que Deus possa abençoar vocês. Então, estamos aqui para falar as características do verdadeiro pastor. Hoje nós encontramos muitos mercenários, né, na obra de Deus, e isso é triste, é doloroso. Nós temos aqui, né, nós iremos falar sobre ser irrepreensível moralmente, né, ter uma vida conjugal ajustada. Não tem como ser pastor se você não tem uma vida conjugal ajustada. É pecado, pastor, ser pastor solteiro? Não, mas é muito arriscado você colocar lá alguém para pastorear solteiro. Qualquer momento, o solteiro arruma uma namorada, né? E controlar o namoro, controlar os hormônios, é muito complicado. Então, é pecado ser pastor solteiro? Não. Mas é arriscado. É bom que o pastor não tenha namorada, nem seja noivo. É bom que ele seja casado, marido de uma só mulher. A Bíblia deixa bem claro isso, né? Porque alguém pode dizer, pastor, porque a Bíblia diz que marido de uma só mulher? Olha, eu vou te falar algo aqui, você pode até se assustar. Não se assuste, por favor. Mas eu já vi pastores com 2 mulheres. 2 mulheres. Se você nunca viu, entendeu? Eu já vi. Pastores de igreja pastoreando e casado com 2 mulheres. E o ministério finge que não vê. Finge que não vê, finge que não escuta, finge que não está nem aí. E o camarada com 2 mulheres. Então, isso hoje, talvez, por aí, venha a existir. Aqui mesmo em Brasília teve um caso de um pastor, ele está vivo, eu o conheço. Claro que eu não vou aqui citar o nome dele, porque se tem uma coisa que eu não gosto é citar nome de seu ninguém. Ética pastoral, educação pastoral. Eu acho que o nome das pessoas tem que ser preservada, respeitada. Eu só conto o milagre e deixo o santo para lá. Mas eu conheço um pastor aqui em Brasília, de nome, tá? Ele pastoreava uma Assembleia de Deus, muito grande, linda e maravilhosa, muito grande mesmo, quase uma catedral. E um dia
E esse pastor pensa num homem de doutrina, pensa num homem rígido, pensa num homem santo, pensa num homem puritano, zeloso pela doutrina. Os obreiros de congregação tinham tudo medo do homem, assustado, porque o homem batia forte e colocado quando estava doutrinando. E um belo dia ele estava dirigindo um culto, aí apareceu um rapaz gritando no meio da igreja. O rapaz já tinha assim seus 18 anos, mais ou menos, e era o filho dele com outra família. Não sei como é que isso acontece. O cara tem duas famílias e o menino da outra família já tem 18 anos e ninguém descobre, ninguém diz nada, ninguém fala nada. É impressionante. Ou o cara é muito bom para esconder um segredo desse com duas famílias, e a segunda família já tinha filho com 18 anos de idade, ou os crentes fingiam que não vê, ou o sistema religioso assembleano também finge que não vê e fica passando por cima, né? Duas famílias. Aí depois que o escândalo estoura, aí vamos tomar providência. Aí ele saiu da igreja, tomaram até uma providência bem tomada, porque aí ele saiu do ministério, o sistema tirou ele. Impressionante, parabéns aí para o sistema religioso assembleano, tirou ele, e aí ele abriu outro ministério. Não sei hoje se está com uma família original ou com a segunda família, se está com a primeira, se está com a segunda, não sei, mas aconteceu esse caso. Então por isso que a Bíblia diz: marido de uma só mulher. Pastor não pode ser amigado, não pode viver sem ser casado no cartório, tem que ser casado no cartório, porque senão ele é amigado. Ah, você é casado, pastor? Não, eu moro junto. Isso não pode, não vale para pastor, porque é considerado adultério. Não é bom que o pastor seja solteiro. Se o pastor, por algum motivo, não sei, pode acontecer, separar da esposa, é bom que ele case rápido, né? Às vezes o camarada foi traído pela esposa e não tem condições de perdoar. É bom ele colocar um interino, né? Para assumir ali a igreja, o rebanho, até que ele resolva esse angu de caroço aí na sua vida matrimonial. Mas o certo é o pastor ser casado, marido de uma só mulher, e viver uma vida irrepreensível. É isso aí. Quero dar bem-vindo aqui ao irmão Vânio Lopes, caminhoneiro de Jesus, irmã Divina, sua esposa. Boa noite, paz do Senhor. Que o Senhor Jesus dê saúde para o irmão Vânio, irmã Divina e toda a sua família aí, toda a sua casa. Obrigado pelo carinho de estar conosco. Então, nós vamos falar aqui da vida conjugal, que o pastor tem que ser vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, que não tem nada a ver com esse negócio de abrir a casa do pastor e ali, né, ficar aberta a qualquer visita para chegar. Hospitalidade aqui no original não é bem a casa do pastor, é a hospitalidade do pastor na igreja. Queremos dar bem-vindo aqui a Pizza Dom Joel. Pai do Senhor, boa noite, saúde e prosperidade para a Pizza Dom Joel. Loren Vânia, é filha do irmão Vânio, com a irmã Divina. Pai do Senhor, boa noite, saúde, Lore, para você e toda a sua família. Obrigado aí. Então, nós iremos falar apto para ensinar,
pastor não dado ao vinho, né? Eu mesmo sou contra pastor beber vinho. Sou contra porque ele começa no vinho, daqui a pouco ele está no champanhe, daqui a pouco ele está na cachaça. É bom que o pastor não toque em vinho. É muito bom. Susan Kelly, Pai do Senhor, boa noite. Saúde para você e toda a sua família. Deus abençoe a todos que estão aí na live. Ordeiro, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, experiente, né? De bom testemunho perante os descrentes. Nós vamos estudar tudo isso. Só que temos que ter paciência, calma. Nessa live não vai dar para apresentar todas as características de um pastor, de um verdadeiro pastor, mas nós iremos aqui, né, caminhando devagarinho, falando, tá bom? Se os irmãos quiserem aí fazer perguntas, falar alguma coisa, nós estamos aqui, tá? Então, Tito, capítulo 1, versículo 5. Nós vamos aqui, o irmão Milton está aí, já chegou. Se ele puder aí colocar. Francine Azobo, Pai do Senhor, boa noite. Seja bem-vinda, Fran. Saúde para você e toda a sua família. Então, já lemos aqui Efésios 4:1, Atos 20:17, agora Tito 1:5. Vamos procurar aqui Tito 1:5. Vamos ler a palavra de Deus, né? E vamos que vamos aí explicando a palavra de Deus. Tito 1:5. É isso? É. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. O Milton colocou aí. Estabelecesses presbítero como já te mandei. Essa versão do irmão Milton é melhor. Então, tá aí. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, meu irmão, ó, o papel do apóstolo São Paulo como presidente, podemos dizer que era um presidente de campo, e estava ali orientando o pastor Tito a estabelecer presbíteros para as congregações, para as igrejas. Colocar a casa em ordem é o quê? É colocar pessoas no seu devido lugar, com a sua devida responsabilidade para cuidar, como dispenseiro da casa de Deus, colocar um dirigente ali, um dirigente aqui, deixar o comando na responsabilidade de alguém, para que não fique aquela bagunça dentro da igreja. O que muito tem prejudicado a igreja é um manda, o outro manda, o outro manda, o outro desmancha, o outro manda, o outro desmancha, o outro desmancha, o outro manda. Panela que muito mexe, ou sai insossa ou salgada. Só basta um, tá ali, né? Uma pessoa como responsável tá ali cuidando do rebanho. Tem pastor? Tem. Então, pastor, cuida aí do rebanho, das coordenadas, das ordens. Mas se ficar um mexe, outro mexe, um mexe, outro mexe, outro mexe, outro mexe, vira um mexido, ou sai insosso, ou sai salgado, ninguém sabe quem temperou, e fica aquela confusão dentro da igreja. Então a igreja precisa ser
tudo colocado em ordem. Diz o apóstolo São Paulo